Uma mulher luta para manter o filho nos braços, enquanto o mundo ao redor insiste em desmoronar. Durante uma noite fria, o destino decide entrelaçar duas dores que caminham em silêncio. Papai, por que ela e o bebê não podem vir passar o Natal com a gente? Pergunta uma voz pequena, mas impossível de ignorar. Naquela noite, não foi o acaso que agiu, mas a coragem de uma criança que ousou imaginar uma família onde só havia ausência. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está, assistindo, continuando. Marina sempre acreditou que a vida reservava surpresas, mas jamais imaginou que pudesse perder tudo em um único dia. Estava no 8º mês de gravidez, quando Carlos saiu pela última vez pela porta de casa, carregando aquele sorriso cansado de quem trabalhava dobrado para garantir o futuro do filho que estava por vir. Era motorista de aplicativo, percorria a cidade de São Paulo de ponta a ponta, enfrentava trânsito, chuva, madrugadas vazias, tudo para que ela pudesse descansar naqueles últimos dias antes do parto. Ele tinha esse jeito protetor de querer fazer tudo sozinho para que ela não precisasse se preocupar com nada além do bebê que crescia dentro dela. Naquela manhã de setembro, acordaram cedo como sempre. Carlos se levantou às 5, se vestiu no escuro, tentando ser silencioso. Foi até a cozinha, preparou um café rápido, voltou ao quarto e se inclinou sobre ela. Beijou sua testa com carinho, passou a mão sobre a barriga redonda, sentindo o bebê se mexer, e sussurrou que voltaria cedo, que tinham que terminar de montar o berço. Marina murmurou algo sonolento. Sorriu sem abrir os olhos. Ouviu a porta se fechar, os passos descendo a escada, o motor do carro ligando lá embaixo. Só então se levantou e foi até a janela, ainda de camisola, e acenou mesmo sabendo que ele provavelmente não veria. Viu o carro se afastar pela rua movimentada. Não sabia que aquele seria o último aceno. A notícia chegou através de uma ligação no meio da tarde. A voz do outro lado da linha era formal, cuidadosa, escolhendo as palavras com delicadeza excessiva. Um cansaço extremo durante uma corrida longa, uma parada repentina, algo que o corpo de Carlos não conseguiu suportar depois de tantas noites, sem dormir direito, de tantas refeições puladas, de tanto esforço acumulado. Marina ouviu tudo em silêncio, segurando o telefone com as duas mãos, sentindo as pernas fraquejarem. Não houve gritos, não houve desespero aparente. Apenas um vazio que tomou conta de cada canto daquele apartamento que deveria estar cheio de alegria. Ela desligou, sentou-se no sofá desgastado e ficou ali, imóvel, com as mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos do bebê que nunca conheceria o pai. Os dias seguintes foram nebulosos. Algumas vizinhas apareceram com comida, com palavras de conforto que não alcançavam o buraco que se abriu dentro dela. Marina precisava ser forte. Todo mundo dizia isso. Precisava pensar no bebê. E ela pensava. Pensava em cada segundo, em cada chute que sentia, em cada vez que olhava para o berço pela metade e para as roupinhas que tinham comprado aos poucos com tanto sacrifício e tanto amor. Carlos tinha segurado cada macacãozinho com aquelas mãos grandes e calejadas, sorrindo feito criança. Agora Marina segurava as mesmas peças sozinha, tentando encontrar forças onde parecia não haver mais nada. O parto aconteceu 3 semanas depois, em uma madrugada fria de outubro. Marina acordou com as contrações, pegou a bolsa que estava preparada e chamou um táxi. Foi sozinha. Para o hospital. Andou pelos corredores segurando a barriga, preencheu formulários com a mão tremendo. Quando finalmente deitou na maca, uma enfermeira de olhar gentil perguntou se tinha alguém para avisar. Marina balançou a cabeça, tentando segurar as lágrimas que teimavam em cair. Não tinha ninguém. A mãe tinha partido anos antes. O pai ela nunca conhecera, e Carlos era filho único de pais, que também já não estavam mais aqui. Eles eram só eles dois, e agora seria só ela e aquela criança que estava prestes a chegar. Lucas nasceu ao amanhecer, com um choro forte que ecoou pela sala e pareceu trazer Marina de volta à vida. Quando a enfermeira colocou o bebê em seus braços, ela olhou para aquele rostinho amassado, para os olhinhos apertados, para as mãozinhas minúsculas, e entendeu que não podia desistir.
Lucas precisava dela. Era tudo o que tinha de Carlos. Era a continuidade de um amor que foi interrompido, mas não apagado. Ela beijou a testa do filho e fez uma promessa silenciosa. Faria tudo, absolutamente tudo, para que ele tivesse uma vida digna. Os primeiros meses foram mais difíceis do que Marina poderia ter imaginado. O dinheiro que Carlos tinha deixado, guardado, acabou rápido com contas atrasadas, fraldas, leite e remédios. O apartamento estava alugado e o proprietário não tinha a menor paciência com atrasos. Marina tentou voltar ao trabalho que tinha antes, como auxiliar de limpeza em um prédio comercial no centro, mas não conseguiu vaga nas poucas creches públicas da região. A lista de espera era enorme e pagar uma particular estava completamente fora de questão. As poucas opções de deixar Lucas com vizinhas durante o dia custavam mais do que ela conseguiria ganhar trabalhando. Então Marina improvisou como sempre fez na vida. Começou a fazer bolos e doces em casa, usando as receitas que a mãe tinha lhe ensinado quando era menina. Lembrava-se de ficar na cozinha observando cada movimento, cada medida, cada segredo que transformava ingredientes simples em algo especial. A mãe dizia que cozinhar com amor fazia toda a diferença, que as pessoas sentiam isso no gosto. Marina agarrou-se a essas memórias como se fossem uma tábua de salvação. Acordava de madrugada às 3 ou 4 da manhã, enquanto Lucas ainda dormia no berço ao lado da cama. Ia para a cozinha pequena do apartamento e passava horas ali preparando brigadeiros, beijinhos, bolos simples mas saborosos, tudo feito com capricho e com a esperança de que aquilo seria suficiente para garantir o sustento dos dois. Depois, com Lucas acordado, ela o alimentava, trocava, dava banho e saía pelas ruas do bairro oferecendo de porta em porta, sempre com o bebê amarrado às costas em um pedaço de pano colorido que tinha sido presente de uma vizinha, porque não tinha carrinho e não tinha com quem deixá-lo. Lucas se acostumou com aquela rotina, com o balanço constante das caminhadas, com o calor do corpo da mãe contra o dele. Às vezes chorava de cansaço quando o sol estava muito quente e Marina parava debaixo de uma árvore, sentava em algum banco de praça, amamentava ali mesmo, sem se importar com os olhares de julgamento. Ela tinha ultrapassado a vergonha. Quando a necessidade aperta, a dignidade se redefine. As pessoas do bairro foram se acostumando com aquela figura franzina, de olhos cansados, mas sorriso doce, que tocava as campainhas oferecendo quitutes. Alguns compravam por pena, outros porque realmente gostavam do sabor. Marina não se importava com o motivo, apenas agradecia cada moeda que entrava, cada nota amassada que guardava no bolso. À noite, depois de dar banho em Lucas, de fazer ele dormir cantarolando baixinho, ela se sentava à mesa da cozinha e contava o dinheiro do dia. Às vezes dava para a comida da semana, às vezes mal dava para o arroz e o feijão. Mas Marina não reclamava. Tinha vergonha de pedir ajuda, tinha orgulho demais para isso. Preferia trabalhar até a exaustão a estender a mão. Lucas crescia rápido, transformando-se em um bebê sorridente que iluminava os dias difíceis da mãe. Ele era calmo, chorava pouco, como se entendesse que Marina já tinha preocupações suficientes. Quando ela precisava trabalhar, ele ficava quietinho no colo ou dormia, embalado pelo movimento das caminhadas. As pessoas que compravam os doces sempre comentavam sobre o bebê, sobre como ele era bonito, sobre como tinha os olhos do pai. Marina sorria e agradecia, guardando aquelas palavras como pequenos tesouros. Lucas era mesmo parecido com Carlos. Tinha os mesmos olhos escuros e profundos, a mesma boca expressiva. Era como se uma parte dele tivesse ficado ali, materializada naquela criança que crescia forte, apesar de tudo. Enquanto Marina lutava nas ruas de São Paulo, em um bairro completamente diferente da cidade, outro tipo de dor habitava uma casa de paredes brancas e janelas, amplas. Roberto Mendes tinha construído uma vida que muitos invejavam. Engenheiro civil respeitado, dono de uma empresa de projetos arquitetônicos, ele era conhecido pela competência, pela seriedade, pelo trabalho impecável.
Morava em uma casa espaçosa no bairro de Perdizes. Tinha carro importado, viajava quando precisava, nunca lhe faltou nada material. Mas por trás daquela fachada de sucesso, Roberto carregava um peso que ninguém via. Ele também tinha perdido alguém, tinha visto seus planos desmoronarem, tinha experimentado a dor de seguir em frente quando tudo dizia para parar. Fernanda tinha sido o amor da vida dele. Conheceram-se na faculdade. Casaram-se assim, que se formaram, construíram tudo juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Ela era arquiteta também. Trabalhavam no mesmo escritório, dividiam projetos, dividiam ideias, dividiam a vida de uma forma tão natural que Roberto não conseguia imaginar existir sem ela. Quando Fernanda engravidou de gêmeos, Roberto sentiu que a vida finalmente fazia sentido completo. Era como se tudo o que tinham construído até ali fosse apenas preparação para aquele momento. Ele reformou a casa inteira, preparou 2 quartos idênticos com todo o cuidado. Pintou as paredes de amarelo suave, porque não queriam saber o sexo dos bebês antes. Comprou roupas em dobro, berços iguais, cobertores combinando. Passava horas imaginando como seria. Conversava com a barriga de Fernanda todas as noites antes de dormir. Prometia ser o melhor pai do mundo. Mas o parto foi complicado de uma forma que ninguém esperava. Fernanda era delicada, sempre foi. Tinha aquele jeito miúdo e frágil que escondia uma força interior impressionante. Mas seu corpo não suportou as complicações que surgiram durante o trabalho de parto. As horas se arrastaram, os médicos entravam e saíam da sala com expressões cada vez mais preocupadas, e Roberto sentia o chão fugir debaixo dos pés a cada vez que olhava através da janela pequena e via a movimentação urgente lá dentro. Em questão de horas, ele viu-se dividido entre a alegria incompreensível de conhecer Sofia, que nasceu saudável e gritando forte, e o desespero absoluto de perder Fernanda, que partiu sem conseguir nem segurar a filha nos braços, sem ouvir seu primeiro choro, sem sentir seu calor. Do outro bebê, um menino pequeno e frágil demais, não houve tempo. Uma fatalidade silenciosa que os médicos explicaram com termos técnicos que Roberto nem conseguiu processar. Palavras como insuficiência, complicações, impossibilidade. Ele nem conseguiu ver o rostinho do filho. Apenas segurou Sofia contra o peito, enquanto sentia o mundo desabar ao redor. Ele saiu do hospital carregando Sofia e um vazio do tamanho do mundo. Nos primeiros meses, foi um autômato. Contratou babás, seguiu todas as orientações médicas, garantiu que a filha tivesse tudo do melhor. Mas não conseguia olhar para ela sem sentir uma pontada no peito. Sofia tinha os olhos de Fernanda, o mesmo cabelo castanho claro, o mesmo jeito delicado. Era como se a mulher que ele amou tivesse deixado ali uma continuidade dolorosa. Roberto se entregou ao trabalho com intensidade dobrada. Passava mais tempo no escritório do que em casa. Evitava festas, evitava amigos, evitava qualquer situação que pudesse fazê-lo sentir mais do que já sentia. Os anos passaram e Sofia cresceu em meio a esse silêncio emocional. Tinha tudo o que precisava materialmente. Estudava na melhor escola, tinha aulas de piano, de inglês, de natação. A casa era organizada, limpa, funcionava como um relógio. Mas faltava algo que Sofia não sabia nomear. Ela percebia o jeito distante do pai, a forma como ele olhava para ela com ternura, mas também com tristeza, como se visse outra pessoa através dela. A menina tentava conquistar sua atenção com desenhos, com apresentações de dança improvisadas na sala, com perguntas sobre o trabalho dele. Roberto respondia, sorria, elogiava, mas sempre havia uma parede invisível entre eles. Sofia aprendeu desde cedo a ler as emoções das pessoas, desenvolveu uma sensibilidade rara para sua idade, como se precisasse compensar a falta de conexão profunda em casa. Quando Sofia completou 5 anos, já era uma criança observadora e empática. Na escola, era ela quem consolava os colegas que choravam, quem dividia o lanche com quem esquecia, quem notava quando alguém estava triste. As professoras comentavam com Roberto sobre essa característica marcante da menina. Diziam que ela tinha um coração enorme. Ele ouvia com orgulho, mas também com culpa.
Sabia que Sofia buscava nos outros o afeto que ele tinha dificuldade de demonstrar plenamente. Tentava compensar com presentes, com passeios, com atenção nos finais de semana. Mas sabia que não era suficiente. Em uma tarde de dezembro, com as ruas de São Paulo já decoradas para as festas de fim de ano, Roberto decidiu sair mais cedo do trabalho e buscar Sofia na escola. Tinha prometido levá-la para comprar presentes para os avós que viriam passar as festas com eles. Sofia entrou no carro falando sem parar sobre um projeto que estavam fazendo na escola, sobre uma música que tinha aprendido, sobre 1000 coisas que só uma criança de 5 anos consegue encadear em uma única frase. Roberto ouvia com um sorriso genuíno, sentindo-se bem por estar ali presente, participando daquele momento simples mas importante. Eles estacionaram perto de um shopping na zona oeste, mas Sofia pediu para passear um pouco pela rua antes de entrar. Queria ver as vitrines, as luzes, o movimento. Roberto concordou, segurando a mão pequena da filha enquanto caminhavam pela calçada. Foi então que dobraram uma esquina e se depararam com uma feira improvisada que tomava parte de uma rua lateral. Eram tendas simples, barracas de lona, pessoas vendendo de tudo um pouco, artesanato, roupas, comidas típicas, doces. O contraste com as lojas luxuosas do shopping era gritante, mas Sofia se encantou imediatamente. Pediu ao pai para se aproximarem para verem o que tinha ali. Roberto hesitou por um instante, mas acabou cedendo. Caminharam entre as barracas, com Sofia apontando para tudo, maravilhada com aquele universo que era completamente novo para ela. Foi em uma das últimas tendas que seus olhos pararam. Uma mulher jovem, de feições delicadas e olhar cansado, organizava doces em bandejas improvisadas. No colo segurava um bebê de aproximadamente 1 ano, que observava tudo com olhos curiosos. Havia algo naquela cena que tocou Sofia de imediato. Talvez fosse a ternura com que a mulher segurava a criança. Talvez fosse a forma como conversava baixinho com ele, enquanto arrumava os produtos. Fosse o que fosse, a menina parou e ficou olhando. Marina percebeu o olhar da criança e sorriu, aquele sorriso cansado, mas genuíno, que ela sempre oferecia aos clientes. Sofia pediu ao pai para comprarem alguns doces. Roberto se aproximou, observou as bandejas e escolheu uma caixa de brigadeiros. Marina embrulhou com cuidado, agradeceu com voz suave. Lucas, no colo dela, esticou a mãozinha em direção a Sofia, que riu e acenou de volta. Era um momento simples, corriqueiro, o tipo de interação que acontece 1000 vezes por dia em uma cidade grande. Mas havia algo diferente ali, uma conexão sutil que nenhum dos adultos percebeu, mas que Sofia sentiu com toda a clareza. Ela não queria ir embora. Ficou olhando para Marina e Lucas, mesmo quando Roberto já segurava sua mão para seguir caminho, como se estivesse vendo algo que os olhos dele não alcançavam. E talvez estivesse. Talvez, naquele instante fugaz, Sofia tivesse pressentido que aquelas 2 vidas cruzariam a dela de uma forma que mudaria tudo. Talvez tenha reconhecido naquela mulher e naquele bebê algo que faltava na sua própria casa, na sua própria vida. Ou talvez fosse apenas a intuição pura e simples de uma criança que ainda não aprendeu a ignorar o coração. Enquanto caminhavam entre as barracas, Sofia ia apontando para tudo com entusiasmo, encantada com aquele universo que era completamente novo para ela. A menina estava acostumada com shoppings climatizados, lojas organizadas, vitrines impecáveis. Aquela feira improvisada, com suas lonas coloridas, seus cheiros misturados de comida e perfume barato, sua música tocando de algum rádio distante, era como descobrir um mundo paralelo que existia ali, a poucos quarteirões das ruas que ela conhecia, mas que permanecia invisível para quem não olhava com atenção. Roberto observava a filha com um misto de surpresa e ternura. Sofia tinha esse dom de se maravilhar com coisas simples, de encontrar beleza onde outros só viam bagunça. Foi em uma das últimas tendas que os olhos dela pararam. Uma mulher jovem, de feições delicadas marcadas pelo cansaço, organizava doces em bandejas improvisadas sobre uma mesa de plástico. No colo segurava um bebê de aproximadamente 1 ano
que observava tudo com olhos curiosos e atentos. A mulher conversava baixinho com a criança enquanto arrumava os produtos, ajeitando as caixinhas, limpando com um pano as migalhas que caíam. Havia algo naquela cena que tocou Sofia de forma imediata. Talvez fosse a ternura com que a mulher segurava o bebê, mesmo enquanto trabalhava. Talvez fosse o jeito como o menino se aconchegava nela, confiante e tranquilo. Talvez fosse a semelhança entre eles, mãe e filho, tão parecidos, tão conectados. Fosse o que fosse, a menina parou e ficou olhando, hipnotizada. Marina percebeu o olhar da criança e sorriu, aquele sorriso cansado, mas genuíno que ela sempre oferecia aos clientes. Tinha aprendido que um sorriso vendia mais do que qualquer propaganda. Sofia sorriu de volta, tímida, mas interessada. Roberto notou o interesse da filha e se aproximou da barraca, examinando os doces expostos. Eram brigadeiros, beijinhos, bolos de cenoura cortados em fatias, tudo embalado com cuidado em saquinhos transparentes, amarrados com fitinhas coloridas. Havia um capricho ali, um cuidado que ia além da necessidade de vender. Era possível ver que aqueles doces eram feitos com atenção, com dedicação. Marina se endireitou um pouco, ajeitando Lucas melhor no colo. O bebê era pesado e ela estava ali desde cedo, mas não demonstrava impaciência. Cumprimentou Roberto com educação, perguntou se ele gostaria de experimentar alguma coisa. A voz dela era suave, cansada, mas gentil. Roberto pediu uma caixa de brigadeiros, escolheu algumas fatias de bolo também. Enquanto Marina preparava o pacote, Sofia se aproximou mais, esticando o pescoço para ver melhor o bebê. Lucas notou a presença da menina e esticou a mãozinha rechonchuda em direção a ela, abrindo e fechando os dedinhos como se quisesse pegar algo. Sofia riu encantada e acenou de volta. Roberto observava a cena com aquele olhar analítico que tinha, notando detalhes. As roupas simples mas limpas de Marina, o cuidado com que ela manuseava os doces, a forma protetora como segurava o filho, os olhos que revelavam cansaço, mas não desistência. "Será que você me ajuda a amarrar?" Marina perguntou subitamente para Sofia, mostrando a fitinha que precisava dar um laço na caixinha. A menina olhou para o pai pedindo permissão e Roberto assentiu com a cabeça. Sofia se aproximou toda orgulhosa e Marina guiou suas mãozinhas pequenas para fazer o laço. "Ficou lindo", a mulher elogiou com sinceridade. Sofia brilhou com o elogio. Lucas, no colo da mãe, balbuciou algo incompreensível e bateu palminhas, como se também estivesse elogiando. As duas riram, e até Roberto esboçou um sorriso mais aberto. Era um momento simples, daqueles que acontecem e passam sem deixar marca. Ou assim deveria ser. "Quanto fica?" Roberto perguntou, tirando a carteira do bolso. Marina disse o valor, um preço justo, mas baixo, claramente calculado para competir com as grandes confeitarias sem poder realmente competir. Roberto pagou e ainda deixou um pouco a mais, dizendo para ficar com o troco. Marina hesitou, mas acabou aceitando com um agradecimento discreto. Não era a primeira vez que alguém fazia isso, e ela aprendera a aceitar sem deixar que a vergonha falasse mais alto que a necessidade. Sofia segurava a caixinha de doces como se fosse um tesouro, mas seus olhos ainda estavam fixos em Lucas, que agora tentava alcançar um dos brigadeiros na bandeja. "Ele tem 1 ano", Marina comentou, percebendo o interesse da menina. "Chama-se Lucas. Faz aniversário mês que vem." Sofia sorriu ainda mais. "Eu tenho 5, ela anunciou com orgulho, mostrando os 5 dedinhos abertos. "Quando eu era bebê, minha mãe também me segurava assim?" A pergunta saiu com aquela inocência desconcertante das crianças, e Roberto sentiu o peito apertar. Antes que pudesse responder algo evasivo, como fazia sempre, Marina se adiantou. "Tenho certeza que segurava", ela disse suavemente. "Todas as mães seguram seus filhos assim quando eles são pequenos. É o jeito de dizer que a gente está aqui, que eles não estão sozinhos." Sofia pareceu satisfeita com a resposta, mas havia algo no olhar dela, uma profundidade rara para sua idade, que indicava que ela entendia mais do que aparentava. Roberto agradeceu pelos doces, fez menção de se despedir. Mas Sofia não se movia. Continuava olhando para Marina e Lucas como se estivesse tentando memorizar aquela imagem. "Pai",
Ela chamou baixinho. Roberto se agachou na altura dela. O que foi, filha? A menina mordeu o lábio inferior, daquele jeito que fazia quando estava pensando em algo importante. Eles vão passar o Natal sozinhos? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele olhou para Marina, que imediatamente entendeu para onde a conversa estava indo, e tentou desviar. Ah, não, a gente sempre dá um jeito, ela começou, mas Sofia a interrompeu com aquela sinceridade brutal das crianças. Mas você... não tem ninguém com você aqui, tem? Só o Lucas. O silêncio que se seguiu foi carregado. Marina não sabia o que responder. Era verdade. Não tinha ninguém. As amigas que tinha antes se afastaram aos poucos, ocupadas com suas próprias vidas. Os vizinhos eram educados, mas distantes. Carlos tinha sido sua família e agora só restava Lucas. Mas admitir isso em voz alta, para estranhos, em plena feira, parecia pesado demais. Ela olhou para o bebê no colo, tentando encontrar forças para responder algo que não soasse patético. Foi Roberto quem quebrou o silêncio. Sofia, acho que não devemos. Ele começou, mas a menina o interrompeu também. Pai, você sempre diz que o Natal é sobre estar junto com quem a gente gosta, que ninguém devia ficar sozinho. Você diz isso todo ano. As palavras da filha o acertaram como um soco no estômago. Era exatamente o que ele dizia. Repetia essas frases enquanto os dois jantavam sozinhos na sala grande e vazia, com a mesa posta para 2 pessoas e espaço sobrando para pelo menos 10. Eu sei, Sofia, mas não podemos simplesmente... Ele tentou argumentar, mas já estava perdido. A menina tinha aquela determinação que herdara dele, mesmo aquela teimosia tranquila que não cedia. Podemos sim, ela disse. A gente pode convidar. Não precisa ser algo grande, só para eles não ficarem sozinhos. Marina estava vermelha, claramente constrangida. Por favor, não precisa, ela começou a dizer, mas sua voz saiu embargada. Sofia notou e seus olhos se encheram de lágrimas também, daquela empatia visceral que era impossível de fingir. A menina simplesmente sentia a dor alheia como se fosse sua. Por favor, ela sussurrou, olhando para o pai com aqueles olhos castanhos iguais aos de Fernanda. Deixa eles virem. Roberto olhou para a filha, depois para Marina, depois para o bebê, que observava tudo sem entender, mas sentindo a tensão no ar. Pensou em todas as razões lógicas para dizer não. Eram estranhos, seria constrangedor, não fazia sentido, mas quando abriu a boca, foi para dizer o oposto. Se você não se importar, ele se dirigiu a Marina, tentando soar casual, mesmo sabendo que nada naquilo era casual. Gostaríamos muito que vocês jantassem conosco no Natal. Não precisa ser nada formal, apenas um jantar. Sofia está certa, ninguém deveria passar essa data sozinho. Marina ficou parada, processando o convite. Parte dela queria recusar imediatamente, dizer que não. Podia aceitar caridade, que estava tudo bem, que eles tinham seus planos. Mas a verdade é que não tinham planos. A verdade é que ela passaria o Natal dando comida para Lucas e depois chorando no banheiro quando ele dormisse, como tinha feito no ano anterior. A verdade é que estava exausta de fingir que estava tudo bem. Eu não sei, ela murmurou. Olhou para Sofia, que segurava a caixinha de doces e a encarava com aqueles olhos cheios de esperança. Olhou para Roberto, que parecia desconfortável, mas sincero. Olhou para Lucas, que escolheu aquele exato momento para sorrir largo, mostrando os dentinhos que tinham acabado de nascer. Não sei se seria apropriado. Ela tentou novamente, mas a voz já não tinha convicção. Por favor. Sofia pediu mais uma vez. E havia tanta verdade naquela voz pequena que Marina sentiu suas defesas desmoronarem. Tá bom, ela finalmente cedeu, se vocês têm certeza. Roberto assentiu, e Sofia deu um pulinho de alegria, quase derrubando a caixinha de doces. Eles trocaram telefones, combinaram um horário. Marina anotou o endereço em um papel amassado que tirou do bolso, e quando viu o nome da rua, na região de Perdizes, engoliu seco. Sabia que era um bairro caro, muito diferente da realidade dela. Mas já tinha aceitado e voltar atrás agora seria pior. Roberto percebeu o desconforto dela, mas não comentou. Simplesmente confirmou que mandaria um carro para buscá-la e ela aceitou sem argumentar,
entendendo que pegar 2 ônibus com Lucas no colo não seria viável. Sofia se despediu acenando animada, e Lucas acenava de volta do colo da mãe, os dois criando uma conexão instantânea que só as crianças conseguem estabelecer. Quando Roberto e Sofia se afastaram entre as barracas, Marina ficou ali parada, segurando Lucas e tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Havia aceitado jantar na casa de desconhecidos ricos pelo endereço e pelo jeito do homem. O que ela tinha feito? Mas quando olhou para baixo e viu Lucas sorrindo, balançando as perninhas animado como se soubesse que algo bom tinha acontecido, ela respirou fundo. Talvez fosse loucura, talvez fosse o maior erro, ou talvez, apenas talvez, fosse o início de algo que ela ainda não conseguia nomear. Roberto e Sofia caminharam em silêncio por alguns minutos. Finalmente entraram no shopping, mas o entusiasmo da menina por comprar presentes tinha diminuído. Ela estava pensativa, abraçada à caixinha de doces. "Pai", ela disse depois de um tempo, "você acha que a mamãe ficaria feliz que a gente convidou eles?" A pergunta pegou Roberto desprevenido pela segunda vez naquela tarde. Ele parou de andar, se agachou novamente na altura da filha. Sofia raramente mencionava a mãe. Ele nunca tinha certeza se era porque ela não lembrava ou porque sentia que o assunto o machucava. "Acho que sim", ele respondeu com honestidade, sentindo um nó na garganta. "Sua mãe sempre gostou de ajudar as pessoas. Acho que ela teria feito a mesma coisa que você fez hoje." Sofia sorriu, satisfeita, e abraçou o pai. Roberto a abraçou de volta, sentindo uma emoção que não sentia há muito tempo. Não era felicidade plena, ainda não, mas era algo parecido com esperança. E isso, depois de tanto tempo vivendo no automático, já era imenso. A semana que antecedeu o Natal foi estranha para Marina. Ela continuou sua rotina de sempre, vendendo doces pela vizinhança, cuidando de Lucas, lutando contra as contas que se acumulavam. Mas havia algo diferente agora. Havia aquela data marcada no calendário mental dela, aquele jantar que se aproximava e que ela não sabia se temia ou aguardava. Parte dela ainda pensava em desistir, em mandar uma mensagem dizendo que Lucas tinha ficado doente, qualquer desculpa. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava do olhar de Sofia, daquela empatia genuína da menina, e sentia que desistir seria trair aquela conexão. Então seguia em frente, tentando não pensar muito, tentando não criar expectativas. Roberto também estava estranho. Passou a semana entre reuniões e projetos, mas sua cabeça voltava constantemente para aquele encontro na feira, para o convite que tinha feito quase sem pensar, para aquela mulher de olhar cansado e sorriso doce que aceitara jantar em sua casa. Não entendia, direito porque tinha concordado com Sofia. Poderia ter negado, poderia ter inventado uma desculpa, poderia ter doado dinheiro em vez de oferecer sua casa, seu espaço, sua intimidade. Mas havia algo naquela cena toda, na insistência da filha, na vulnerabilidade de Marina, que tinha tocado uma parte dele que estava congelada há anos, e agora não havia volta. Sofia, por sua vez, estava radiante. Contava os dias para o Natal com uma animação que Roberto não via há tempos. A menina fazia planos, perguntava o que iam servir, sugeria brincadeiras para fazer com Lucas. Tinha uma certeza inabalável de que tudo daria certo, aquela fé das crianças que ainda não conheceram decepções profundas. Roberto a observava e sentia uma mistura de ternura e medo. E se aquilo desse errado? E se fosse constrangedor? E se Marina se sentisse diminuída? Se Sofia ficasse desapontada? Mas já era tarde para essas perguntas. O jantar estava marcado. E no fundo, uma parte dele que não admitia em voz alta também esperava por aquela noite. Também estava curioso para saber como seria ter aquela casa cheia novamente, nem que fosse por algumas horas. A noite de Natal chegou envolta em uma atmosfera diferente. Marina acordou cedo, mesmo sendo feriado, porque Lucas não entendia de datas especiais e acordava no mesmo horário de sempre. Ela o alimentou, deu banho, vestiu a roupinha mais bonita que ele tinha, um macacão azul que uma vizinha tinha dado. Arrumou-se também,
escolhendo o vestido mais simples, mas mais bem conservado que possuía, um modelo discreto em tom de verde musgo. Prendeu os cabelos em um coque baixo, passou um batom suave que quase nunca usava. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro e respirou fundo. Estava nervosa. Não era medo exatamente, era algo entre ansiedade e uma esperança tímida que ela tentava controlar. O carro que Roberto enviou chegou pontualmente às 6 da tarde. Era um motorista profissional, educado, que ajudou Marina a acomodar Lucas na cadeirinha. O trajeto atravessou São Paulo de ponta a ponta. Quando o carro parou em frente a uma casa ampla, com jardim na frente e portão automático, Marina engoliu seco. Aquilo era maior do que ela imaginava. Muito maior. Pensou em pedir para o motorista dar a volta, mas Lucas bateu palminhas animado, e ela não teve coragem de decepcionar o filho. Roberto abriu a porta assim que ela tocou a campainha, com Sofia já agarrada em sua perna, praticamente pulando de animação. Marina entrou carregando Lucas, que observava tudo com olhos arregalados. A casa era bonita de um jeito que ela só via em revistas. Pé direito alto, móveis elegantes mas confortáveis, quadros nas paredes, uma árvore de Natal enorme na sala principal. Mas não era ostentação. Havia algo de vazio ali também, como se aquela casa fosse grande demais para as pessoas que viviam nela. Sofia se aproximou imediatamente de Lucas, que sorriu para ela com aquela facilidade das crianças para criarem vínculos. A menina pediu para segurar o bebê e Marina, depois de olhar para Roberto pedindo permissão silenciosa, deixou. Sofia sentou-se no sofá com Lucas no colo, conversando com ele em tom baixo, mostrando brinquedos, completamente absorta. Roberto ofereceu algo para beber e Marina aceitou um suco. Eles fizeram conversa superficial no início, comentários sobre o trânsito, sobre o tempo, sobre como as crianças estavam se dando bem. Mas aos poucos, a conversa foi ganhando profundidade. Roberto perguntou sobre o trabalho dela e Marina contou sobre os doces, sobre os desafios de vender na rua. Ele escutava com atenção genuína, sem aquele ar de pena que tantas pessoas tinham. Marina, por sua vez, fez perguntas também. Perguntou sobre o trabalho de Roberto, sobre arquitetura. Ele falou sobre projetos recentes, sobre a satisfação de ver algo que começou no papel se transformar em realidade. Pela primeira vez em anos, Roberto se pegou falando sobre seu trabalho não como obrigação, mas como algo que realmente gostava. Marina tinha esse jeito de ouvir que fazia as pessoas se sentirem importantes. Sofia interrompia vez ou outra para mostrar algo para Lucas, e os dois adultos pausavam para observar as crianças, sorrindo. O jantar foi servido na cozinha. Roberto decidiu que seria mais confortável assim, menos intimidador. Era uma ceia simples, mas caprichada. Peru assado, arroz com passas, farofa, saladas. Eles se sentaram à mesa, com Lucas em uma cadeirinha adaptada e Sofia sentada ao lado dele, cortando pedacinhos pequenos de comida para dar ao bebê. Marina ofereceu-se para fazer isso, mas a menina insistiu que queria ajudar. Roberto observava a filha com surpresa. Sofia nunca tinha demonstrado tanto interesse assim por bebês antes. A conversa à mesa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre infância, sobre memórias, sobre sonhos antigos. Marina contou sobre como tinha conhecido Carlos, sobre os planos que fizeram juntos, sobre como tudo mudou de repente. Falou com uma serenidade que surpreendeu até ela mesma. Roberto escutava em silêncio, e quando ela terminou, ele compartilhou também. Contou sobre Fernanda, sobre o parto complicado, sobre como tinha se fechado depois disso. Era a primeira vez que falava sobre isso com alguém de fora do círculo familiar. As palavras saíam com dificuldade, mas saíam. E Marina escutava sem julgar, sem oferecer conselhos vazios, apenas escutava. Sofia parecia entender que aquele era um momento importante, mesmo não compreendendo completamente as palavras dos adultos. Ela ficou quieta, cuidando de Lucas, deixando que o pai falasse. Quando Roberto terminou, havia lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dele, e Marina, sem pensar muito, estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele brevemente, um gesto simples de solidariedade. Ele olhou para ela com gratidão, enxugou os olhos e sorriu envergonhado. Desculpa,
ele murmurou. Marina balançou a cabeça. Não precisa se desculpar por sentir. Eles ficaram ali, em silêncio compartilhado, enquanto as crianças brincavam alheias ao peso daquele momento. Depois do jantar, foram para a sala. Sofia mostrou a Marina todos os presentes que tinha ganhado. Explicou cada um com detalhes. Lucas estava cansado, começava a ficar manhoso. Então Marina o embalou nos braços cantando baixinho. Roberto observava aquela cena, mãe e filho tão unidos, tão conectados, e sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Não era inveja exatamente. Era um tipo de saudade de algo que nunca teve, de uma completude que sempre lhe escapou. Sofia se aproximou de Marina, pediu para cantar junto e as duas ficaram ali, ninando Lucas até ele dormir. Roberto pegou cobertores, improvisou uma cama no sofá para o bebê. Era tudo muito improvisado, muito fora do planejado, mas funcionava. Quando Lucas finalmente dormiu, Marina se sentou ao lado do sofá, vigiando, o filho mesmo ele estando seguro. Sofia quis ficar ali também e Roberto permitiu, trazendo travesseiros. Os quatro ficaram na sala, assistindo a um filme natalino que passava na televisão, mas prestando mais atenção uns nos outros do que na tela. Era uma cena estranha, aquelas duas famílias quebradas tentando encaixar suas peças. Mas havia algo de certo ali também, um conforto que vinha da companhia, do não estar sozinho, de compartilhar o peso de existir. Marina acabou dormindo também, vencida pelo cansaço acumulado de semanas. Quando acordou algumas horas depois, desorientada, viu que alguém tinha colocado um cobertor sobre ela. Sofia estava encolhida ao seu lado, dormindo também. Roberto estava na poltrona em frente, acordado, observando aquela cena com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo. Ele notou que Marina tinha acordado e sorriu discreto. Parecia que ela precisava descansar, ele sussurrou para não acordar as crianças. Marina sentiu as bochechas queimarem. Desculpa, não queria ter, ela começou, mas Roberto interrompeu gentilmente. Foi bom. Essa casa precisava de... Ele pausou, procurando a palavra certa, de vida. Marina entendeu o que ele queria dizer. Aquela casa tinha tudo, menos o essencial. Tinha espaço, mas não preenchimento. Tinha luxo, mas não calor. E naquela noite, por algumas horas, tinha tido ambos. Marina se preparou para ir embora quando Lucas acordou, já era quase meia-noite. Mas Roberto insistiu que o motorista a levasse. Não aceitaria que ela pegasse ônibus com o bebê a essa hora. Ela aceitou grata, já sem forças para argumentar. Sofia acordou só para se despedir, abraçou Marina e Lucas com força, fez promessas de se verem de novo. Roberto acompanhou Marina até o carro, ajudou a acomodar Lucas na cadeirinha. Antes dela entrar, ele hesitou. Depois perguntou se ela não gostaria de voltar outro dia. Não precisa ser nada formal. Só para as crianças brincarem. Sofia ficaria feliz. Marina olhou para ele tentando decifrar suas intenções, mas tudo o que viu foi sinceridade. Eu gostaria, ela respondeu honestamente. E então se despediram, cada um voltando para seu canto da cidade, levando consigo a sensação estranha de que algo tinha mudado naquela noite. Se você estivesse no lugar de Roberto, teria aberto as portas da sua casa para alguém que mal conhece? Ou teria feito diferente? Conte nos comentários o que você acha dessa atitude dele. Os dias que se seguiram ao Natal foram marcados por uma mudança sutil na rotina de ambos. Roberto se pegou pensando em Marina e Lucas mais vezes do que admitia. Mandou algumas mensagens, perguntas simples sobre como estavam, se Lucas tinha gostado dos presentes que Sofia tinha insistido em dar. Marina respondia sempre, educada, mas também curiosa sobre como estava Sofia. As conversas eram breves no início, mas foram se alongando. Roberto começou a contar sobre o dia dele, sobre problemas no escritório, sobre as perguntas infinitas de Sofia. Marina compartilhava sobre as dificuldades de vender doces no calor de janeiro, sobre as conquistas pequenas de Lucas, sobre aquele cansaço que nunca passava, mas que ela aprendera a carregar. Havia uma facilidade naquela troca de mensagens que surpreendia ambos. Não era forçado, não era performático, era apenas real. Sofia pressionava o pai todos os dias. Quando a gente vai visitar Lucas de novo?
Quando Marina vai vir aqui, posso ligar para ela? Roberto, que sempre teve dificuldade em lidar com o entusiasmo da filha, descobriu-se dizendo sim mais vezes do que não. Combinaram outro encontro, desta vez em um parque público, terreno neutro. Foi menos formal que o jantar, mais leve. As crianças brincaram. Marina e Roberto conversaram sobre assuntos triviais e profundos. Ele perguntou se ela já tinha pensado em formalizar o negócio de doces, em conseguir um ponto fixo, talvez uma barraquinha, em alguma feira permanente. Marina confessou que já tinha pensado, mas que não tinha capital inicial, não tinha como tirar alvarás, não tinha rede de contatos. Roberto ouviu com atenção, e Marina percebeu que ele estava realmente processando aquela informação, não apenas fingindo interesse. Os encontros foram se tornando frequentes, uma vez por semana, às vezes duas, sempre com a desculpa das crianças, sempre planejados com antecedência. Mas havia uma expectativa ali que ia além do interesse infantil. Roberto começou a arrumar a casa antes de Marina chegar. Escolhia as roupas com mais cuidado, notava quando ela mudava o jeito de prender o cabelo. Marina, por sua vez, se pegava sorrindo quando o telefone tocava e era a mensagem dele. Se arrumava um pouco mais quando sabia que iam se encontrar. Pensava nele em momentos aleatórios do dia. Nenhum dos dois admitia em voz alta o que estava acontecendo. Era mais fácil fingir que era tudo pelas crianças. Mas nem tudo era harmonia. O mundo ao redor começou a notar, e com a notícia veio o julgamento. Uma prima distante de Roberto, Eliane, que sempre aparecia quando queria algo, decidiu fazer uma visita surpresa justamente em um dia que Marina estava lá com Lucas. A mulher era do tipo que sorria com os lábios, mas não com os olhos, que fazia comentários que pareciam elogios, mas eram alfinetadas. Ela observou Marina de cima a baixo, notou as roupas simples, a fala cuidadosa de quem não teve educação formal, o bebê que brincava com brinquedos caros que claramente não eram dele. Então você é a nova amiga da Sofia, ela disse com um tom que não era amistoso. Marina sentiu o desconforto imediato, mas respondeu educada. Roberto percebeu a tensão e tentou desviar o assunto, mas Eliane era persistente. Fez perguntas disfarçadas de interesse, quis saber sobre a família de Marina, sobre onde ela morava, sobre o que fazia da vida. Cada resposta era seguida de um comentário aparentemente inocente, mas claramente maldoso. Que interessante, que corajoso, que diferente. Marina saiu daquela visita se sentindo menor do que quando entrou. No carro de volta para casa, segurou Lucas contra o peito e chorou silenciosamente, deixando as lágrimas caírem sem fazer som. Ela sabia que era diferente de Roberto, sabia que vinham de mundos opostos. Mas ouvir aquilo explicitado, ver aquele olhar de desprezo, doeu de uma forma que ela não esperava. Roberto ligou mais tarde, preocupado, pediu desculpas pela prima, disse que ela era sempre assim, que não ligasse. Mas Marina já estava ligando, já estava questionando se aquilo tudo não era um erro, se não estava se colocando em uma situação que só resultaria em humilhação. Ela agradeceu a ligação, disse que estava tudo bem, mas ambos sabiam que não estava. Dias depois foi a vez de Marina enfrentar julgamentos do seu lado. Uma vizinha fofoqueira do prédio onde morava a parou no corredor, querendo saber quem era aquele homem de carro caro que tinha vindo buscá-la. Gente da nossa classe não anda com gente assim sem ter interesse, a mulher disse com veneno mal disfarçado. Cuidado, Marina. Homem rico não quer nada sério com mulher pobre. Eles usam e depois voltam para o mundo deles. Marina sentiu a raiva subir, mas se controlou. Respondeu firme que não era da conta de ninguém, mas a semente da dúvida já estava plantada. E se a vizinha estivesse certa? E se Roberto estivesse apenas se divertindo, preenchendo o vazio com uma história interessante que contaria depois para os amigos? E se ela estivesse sendo ingênua? A insegurança cresceu de ambos os lados. Roberto percebeu que Marina estava mais distante nas mensagens, mais formal. Marina notou que ele demorava mais para responder, parecia preocupado. Os encontros continuaram, mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Sofia, na sua sensibilidade infantil, notou também. Perguntou se Marina estava brava, se Lucas estava doente, se tinha feito algo errado. Marina a tranquilizou,
Mas a menina não parecia convencida. Lucas, felizmente alheio a todas essas complicações adultas, continuava sorrindo e brincando como sempre, trazendo leveza em momentos que ficavam pesados demais. Foi em uma tarde chuvosa de fevereiro que tudo veio à tona. Roberto tinha convidado Marina para conversar, apenas eles dois, sem as crianças. Ela aceitou apesar do medo, deixou Lucas com uma vizinha de confiança e foi. Encontraram-se em uma cafeteria pequena, longe tanto do bairro dele quanto do dela. Roberto estava visivelmente nervoso, mexia na xícara sem beber. Marina esperava que ele dissesse que aquilo tinha sido um erro, que era melhor pararem de se ver. Preparou-se para ouvir a verdade que a vizinha tinha dito, que ele estava voltando para o mundo dele. Mas não foi isso que veio. Eu sei que isso é complicado, Roberto começou, escolhendo as palavras com cuidado. Sei que vimos de realidades diferentes, que as pessoas vão julgar, que não vai ser fácil. Sei que minha família vai questionar, que seus conhecidos vão falar. Sei tudo isso. Ele pausou, respirou fundo, olhou nos olhos dela. Mas eu também sei que não quero parar de te ver. Não quero que isso acabe por medo do que os outros vão pensar. Sofia nunca foi tão feliz quanto tem sido nos últimos meses. Eu nunca, ele pausou, de novo procurando as palavras certas, eu nunca me senti tão vivo quanto me sinto quando estou com você e com Lucas. Marina sentiu as lágrimas chegarem, mas piscou rápido para segurar. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de não ser suficiente. Medo de que você perceba que somos mundos diferentes e que isso não vai funcionar. Medo de que Lucas se acostume com você e com Sofia e depois a gente tenha que sumir das vidas de vocês. Roberto estendeu a mão sobre a mesa, tocou a dela como ela tinha feito naquela noite de Natal. Eu também tenho. Medo, ele admitiu. Medo de estragar tudo, de não saber fazer isso direito, de repetir os mesmos erros. Mas estou disposto a tentar se você estiver. Eles ficaram ali, mãos tocando levemente sobre a mesa, dois adultos feridos, tentando encontrar coragem para acreditar que ainda era possível recomeçar. E naquele instante, com a chuva batendo na vidraça e o barulho da cafeteria ao redor, decidiram que valia a pena tentar, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que o caminho seria cheio de obstáculos. Decidiram que valia a pena. Os meses seguintes foram de construção lenta, mas firme. Roberto e Marina não entraram em um relacionamento da noite para o dia. Havia muito a considerar, muitas diferenças a navegar, muitos medos a enfrentar, mas decidiram tentar, um passo de cada vez, sempre com as crianças em primeiro lugar. Os encontros continuaram, mais frequentes agora, mais naturais. Às vezes era Roberto que levava Sofia para visitar Marina e Lucas no apartamento pequeno da Zona Leste. Ele chegava com as mãos cheias de compras e Marina precisou aprender a aceitar ajuda sem sentir que estava perdendo sua dignidade. Roberto, por sua vez, precisou aprender a oferecer sem parecer condescendente, a ajudar sem diminuir. Sofia e Lucas viraram inseparáveis. A menina assumiu o papel de irmã mais velha com seriedade e carinho. Ensinava Lucas a falar palavras novas, brincava com ele por horas, protegia-o com ferocidade. Lucas, por sua vez, iluminava-se sempre que via Sofia. Esticava os bracinhos pedindo colo. Era lindo ver aquela conexão, aquele amor puro que só as crianças conseguem criar sem complicações. Roberto observava a filha e via uma mudança profunda. Sofia estava mais feliz, mais leve, mais completa. Marina via Lucas se desenvolvendo cercado por afeto, aprendendo que o mundo podia ser gentil. Marina também passou por transformações. Roberto usou seus contatos para conseguir um ponto fixo para ela, em uma feira gastronômica. Não foi favor, foi oportunidade. Ela ainda fazia tudo sozinha, acordava de madrugada, assava seus doces com o mesmo capricho de sempre. Mas agora tinha um lugar certo, clientes regulares, uma renda mais estável. Conseguiu alugar um apartamento um pouco melhor, ainda simples, mas mais espaçoso para Lucas crescer. Não aceitou que Roberto pagasse nada, fez questão de conquistar aquilo com o próprio trabalho. Ele respeitou isso, entendeu que era importante para ela. Roberto também mudou.
Aquela casa grande e vazia começou a ganhar vida novamente. Não porque ele a encheu de coisas, mas porque a encheu de momentos. Jantares com risos de crianças, finais de semana com filmes e pipoca, tardes de domingo com brincadeiras no jardim. Ele começou a sair mais cedo do escritório, a priorizar tempo com Sofia e cada vez mais com Marina e Lucas. Aprendeu a desligar o celular durante as refeições, a estar presente de verdade. Descobriu que podia sentir alegria sem culpa, que amar novamente não significava trair a memória de Fernanda. Na verdade, percebeu que Fernanda teria querido isso para ele. Teria querido que ele fosse feliz, que Sofia tivesse uma família completa, que ele não se prendesse ao passado para sempre. A família de Roberto, especialmente Eliane, não facilitou. Houve conversas tensas, comentários maldosos, tentativas de separar o casal que nem era oficialmente casal ainda. Mas Roberto se posicionou de uma forma que surpreendeu até ele mesmo. Deixou claro que Marina e Lucas faziam parte da vida dele e de Sofia, e quem não respeitasse isso poderia se afastar. Foi duro, mas necessário. Algumas pessoas se afastaram de fato. Outras, com o tempo, perceberam que o preconceito delas era problema delas, não de Marina. Viram como ela era trabalhadora, digna, amorosa. Viram como Roberto estava mais leve, como Sofia estava radiante. E aos poucos, muito lentamente, começaram a aceitar. Do lado de Marina, a resistência veio de outro lugar. Era difícil para ela acreditar que aquilo era real, que não havia alguma pegadinha, que Roberto não acordaria um dia e perceberia que tinha cometido um erro. Ela tinha momentos de insegurança profunda, noites em que chorava sozinha depois de Lucas dormir, questionando se estava à altura, se merecia aquilo. Roberto aprendeu a reconhecer esses momentos, a estar presente sem sufocar, a reafirmar sem cansar. Dizia que não era sobre merecer, era sobre escolher estar juntos. Dizia que ela era forte de uma forma que ele nunca seria, que tinha sobrevivido a coisas que o quebrariam. Dizia que a admirava não apesar das dificuldades, mas por causa delas. E Marina, aos poucos, começou a acreditar. Houve um momento decisivo, quase um ano depois daquele primeiro encontro na feira. Roberto convidou Marina para um jantar, apenas os dois, sem as crianças. Ela ficou nervosa, pensando em todas as possibilidades. Quando se sentaram no restaurante elegante, mas acolhedor, Roberto segurou a mão dela sobre a mesa e disse que tinha algo a perguntar. Marina sentiu o coração acelerar. Ele não ajoelhou, não fez grande cena. Apenas olhou nos olhos dela com aquela seriedade que tinha e disse que queria passar o resto da vida ao lado dela e de Lucas. Queria que Sofia tivesse uma mãe, que Lucas tivesse um pai, que eles fossem uma família de verdade, oficialmente. Perguntou se ela aceitaria se casar com ele. Marina ficou em silêncio por tempo suficiente para Roberto começar a suar frio. Ela processava não apenas a pergunta, mas tudo o que ela significava. Significava confiar completamente, significava abrir mão dos muros que tinha construído, significava acreditar que merecia amor e estabilidade. Significava aceitar que nem tudo na vida é sofrimento, que às vezes as coisas boas também acontecem. Quando finalmente respondeu, foi com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso que iluminava toda a sala. Disse sim. Disse que também queria aquilo, que também tinha medo, mas que estava disposta a enfrentar esse medo ao lado dele. Eles se beijaram ali mesmo, em público, sem se importar com os olhares ao redor. Era o beijo de dois sobreviventes que tinham decidido parar de apenas sobreviver e começar a viver. O casamento foi simples, como Marina sempre quis. Não foi na igreja luxuosa que a família de Roberto frequentava. Foi em uma capela pequena perto do bairro onde ela morava. Poucos convidados, apenas as pessoas que realmente importavam. Sofia foi a daminha, levando as alianças com seriedade absoluta. Lucas foi o pajem, sendo carregado por um amigo de Roberto porque ainda era pequeno demais para andar sozinho pela nave. Marina usou um vestido branco simples, mas lindo, que ela mesma escolheu e pagou com o dinheiro que tinha economizado do negócio de doces.
Roberto usou terno, mas sem gravata, mais relaxado do que jamais esteve em eventos sociais. Quando trocaram os votos, ambos choraram. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de finalmente chegarem ao lugar onde deveriam estar. A lua de mel foi curta, porque não queriam ficar longe das crianças. Foram para uma praia no litoral paulista, apenas um final de semana. Mas foram os 3 dias mais perfeitos que Marina já tinha vivido. Acordar sem preocupações imediatas, caminhar pela areia de mãos dadas, conversar sobre o futuro sem medo. Roberto falou sobre como queria ampliar a casa para que cada criança tivesse seu próprio quarto, confortável. Marina falou sobre o sonho de um dia abrir uma confeitaria própria, pequena, mas dela. Eles faziam planos juntos agora, e isso era novo para ambos. Fazer planos significava acreditar no amanhã. Quando voltaram, a vida seguiu seu curso, mas era uma vida diferente. Marina oficialmente se mudou para a casa em Perdizes. No início foi estranho, aquele espaço todo, aquele luxo que ainda a intimidava. Mas aos poucos foi fazendo daquele lugar um lar. Colocou suas coisas, mudou pequenos detalhes, encheu a geladeira com comida de verdade em vez de apenas o essencial. Lucas ganhou um quarto pintado, de azul, cheio de brinquedos que Sofia insistiu em escolher. Sofia, por escolha própria, pediu para que o quarto de Lucas ficasse ao lado do dela, com uma porta de conexão entre os dois. Queria poder cuidar do irmãozinho mesmo de noite. Roberto e Marina concordaram, comovidos com aquele amor fraternal. As noites eram diferentes agora. Não era mais Roberto jantando sozinho com Sofia em uma mesa grande demais. Era uma família de 4 pessoas, conversando sobre o dia, rindo de bobagens, planejando o fim de semana. Lucas aprendeu a chamar Roberto de pai, e ninguém corrigiu. Sofia começou a chamar Marina de mãe, e Marina chorou na primeira vez, guardando aquele momento no coração para sempre. Eles se tornaram família não porque um papel dizia, mas porque escolheram ser, todos os dias. Claro que nem tudo foi perfeito. Houve discussões, desentendimentos, momentos difíceis. Marina às vezes voltava para seus velhos medos, achando que não estava fazendo o suficiente, que não era boa o bastante. Roberto às vezes se fechava quando o trabalho apertava, voltando para aquele lugar emocional distante. Mas a diferença é que agora eles conversavam sobre isso. Não guardavam mágoas, não fingiam que estava tudo bem quando não estava. Trabalhavam juntos nos problemas como parceiros de verdade, e isso fazia toda a diferença. Sofia cresceu se tornando uma menina ainda mais empática e amorosa. Na escola, era sempre ela quem cuidava das crianças que estavam sozinhas, quem dividia o lanche, quem incluía todos nas brincadeiras. Os professores comentavam sobre como ela tinha um coração enorme. Roberto e Marina sabiam que parte disso vinha da história dela, de ter perdido a mãe tão cedo, de ter sentido aquela falta. Mas sabiam também que tinham ajudado a moldar aquela bondade, mostrando para ela que o amor pode curar, que a família pode ser reconstruída, que sempre há esperança. Lucas cresceu cercado por amor e estabilidade que Marina nunca imaginou poder oferecer sozinha. Ele era uma criança alegre, saudável, cheia de energia. Adorava o pai, adorava a irmã, adorava a mãe com aquele amor intenso dos pequenos. Não se lembrava dos tempos difíceis, dos dias em que a mãe vendia doces nas ruas com ele no colo. E Marina era grata por isso. Não queria que ele carregasse aquele peso. Queria que ele tivesse uma infância leve, cheia de brincadeiras e risos. E era exatamente isso que ele estava tendo. Um dia, alguns anos depois, Marina estava na cozinha preparando os bolos para a feira quando Sofia entrou, já com 9 anos, com aquele jeito sério que tinha quando queria falar algo importante. Mãe, ela chamou, e Marina ainda se emocionava toda vez que ouvia aquela palavra. Posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Sofia mordeu o lábio como sempre fazia quando estava pensando. Você ainda fica triste lembrando do papai do Lucas? Marina pausou o que estava fazendo. Enxugou as mãos, sentou-se à mesa e puxou Sofia para perto. Era uma pergunta difícil, mas merecia uma resposta honesta. Às vezes sim, ela respondeu com calma. Lembro dele com carinho, com saudade.
Ele foi muito importante para mim, e graças a ele eu tenho o Lucas. Mas não é uma tristeza que me impede de ser feliz, é uma saudade que faz parte de quem eu sou. Sofia processou isso, balançando a cabeça. E você acha que minha primeira mãe ficaria feliz vendo a gente agora? Marina sentiu o coração apertar. Puxou Sofia para um abraço apertado. Tenho certeza que sim, amor. Tenho certeza que ela está orgulhosa da menina incrível que você se tornou. E que ela fica feliz sabendo que você tem amor ao seu redor, mesmo que não seja o dela. Sofia se aconchegou no abraço. Eu gosto de ter você como mãe. Você é muito legal. E eu gosto de ter o Lucas como irmão. E o papai fica menos triste agora. Marina sorriu através das lágrimas. Eu também gosto de vocês. Mais do que as palavras conseguem dizer. Roberto entrou na cozinha naquele momento, vendo as duas abraçadas. O que aconteceu aqui? Ele perguntou com aquele sorriso que agora era frequente no rosto dele. Conversa de meninas, Sofia respondeu, soltando Marina e correndo para abraçar o pai também. Roberto olhou para Marina por cima da cabeça da filha, e os dois trocaram aquele olhar de cumplicidade de quem sabe exatamente quanto caminharam para chegar ali. Lucas apareceu correndo logo em seguida, gritando, papai, papai, com aquela empolgação de criança de 3 anos. Roberto o pegou no colo com o outro braço e ali ficaram os 4, abraçados na cozinha que cheirava a bolo caseiro, em uma cena absolutamente comum e absolutamente extraordinária ao mesmo tempo. Anos se passaram, e aquela família que nasceu do improvável se tornou a coisa mais natural do mundo. Marina abriu sua confeitaria, pequena mas charmosa, que se tornou referência no bairro. Roberto continuou trabalhando com arquitetura, mas agora com mais equilíbrio, sabendo que o trabalho era importante, mas não era tudo. Sofia se tornou uma adolescente brilhante, ainda com aquele coração enorme, planejando estudar psicologia para ajudar pessoas. Lucas cresceu forte e saudável, cheio de sonhos e possibilidades, sem nunca ter duvidado que era amado e protegido. Em uma noite qualquer, já com Sofia adolescente e Lucas entrando na pré-adolescência, a família estava reunida na sala. Sofia estudava para uma prova, Lucas jogava videogame, Roberto lia alguns projetos, Marina costurava uma almofada que tinha comprado. Não era nada especial, apenas uma noite de terça-feira comum. Mas de repente Marina parou o que estava fazendo e olhou ao redor. Olhou para aquelas pessoas que eram sua família, para aquela casa que era seu lar, para aquela vida que tinha construído tijolo por tijolo a partir das ruínas, e sentiu uma gratidão tão profunda que quase não cabia no peito. Roberto notou o olhar dela e sorriu. Tá tudo bem? Ela assentiu, os olhos brilhando. Está tudo perfeito. E era verdade. Não porque não havia problemas, não porque tudo era fácil, mas porque eles tinham um ao outro. Porque aquela família que não deveria existir segundo todas as probabilidades, não só existia como era forte, era real, era cheia de amor. Porque eles tinham feito escolhas corajosas quando seria mais fácil desistir. Porque acreditaram que o amor pode renascer mesmo depois de perdas profundas. Marina pensou naquela noite de dezembro, anos atrás, quando uma menina de 5 anos decidiu que 2 famílias quebradas deveriam estar juntas. Pensou em como aquela criança viu com clareza o que os adultos demoraram tanto para enxergar. Pensou em Carlos, que teria ficado feliz sabendo que Lucas estava bem cuidado. Pensou em Fernanda, que certamente estaria orgulhosa da filha que ajudou a criar mesmo de longe. Pensou em todas as dificuldades que enfrentaram, em todos os preconceitos que venceram, em todo o caminho que percorreram. E entendeu que algumas histórias não seguem o roteiro esperado. Às vezes o amor chega quando você menos espera, nas formas mais improváveis, através das pessoas mais inesperadas. Às vezes, a família que você escolhe é tão forte quanto a que você nasce. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de coincidências, de encontros fortuitos em feiras improvisadas, de convites de crianças que ainda não aprenderam a ter medo de amar. E às vezes, apenas às vezes, quando você tem a coragem de abrir o coração novamente, depois de ele ter sido despedaçado,
a vida te recompensa com algo mais belo do que você jamais imaginou possível. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Roberto tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço e amor, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Marina, a sensibilidade de Sofia, a transformação de Roberto. Ou talvez a forma como o amor pode renascer quando menos esperamos. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar, que o amor verdadeiro supera todas as barreiras. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar que finais felizes são possíveis, sim, mesmo depois das tempestades mais difíceis.